Graças e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor por esse dia que Ele nos concedeu. Embora não tenha ainda terminado, mas nós já podemos dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Tivemos momentos de comunhão, de edificação, de crescimento. Tudo isso vindo da dadivosa mão do Senhor. Por isso nós somos gratos. Lembrando que hoje é domingo, dia do Senhor também. Então vamos celebrá-lo, de fato, pela sua grandeza. Cuide você abrir a sua Bíblia, no livro do profeta Ageu. Nós já lemos hoje o texto em Miqueias, então está fácil de você encontrar Ageu. É bem pertinho aí de Miqueias. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Ontem nós iniciamos trabalho acerca desse tema, falando sobre seguir a Jesus, ser o maior projeto de vida. Hoje nós vamos ver, dê valor ao que tem maior valor. Dê valor ao que tem maior valor. Ageu capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Todos encontraram? Vou ler e peço que os irmãos acompanhem com atenção o que nos diz a bendita palavra do Senhor. No 2º ano do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor mais uma vez? Senhor, queremos nesse instante ser edificado pela Tua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração. Que saiamos desse recinto pensando, meditando naquilo que iremos ouvir. Ó Deus, que nós nunca venhamos nos acostumar a ouvir a Tua palavra, mas sempre seja um momento oportuno para analisarmos a nossa vida, para realmente percebermos se temos vivido segundo a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a sempre quando confrontados pela palavra, ficarmos felizes por estarmos obedecendo a Tua vontade. E mesmo que não estejamos, mas ficarmos felizes porque o Senhor, em Tua graça, nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Portanto, cumpre o propósito estabelecido para cada um de nós nessa noite e que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas. É assim que nós te oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um dos principais perigos que enfrentamos em nossa vida é invertermos os valores das coisas. É dedicarmos a algo bom, é nos dedicarmos a algo bom, deixando de lado aquilo que é excelente.
É cuidarmos do que é importante e deixarmos de lado o que é essencial. Buscarmos o que é saudável, preterindo o que é vital. E nós corremos esse risco em todas as áreas da nossa vida. No aspecto pessoal, no aspecto social, no aspecto familiar e também na nossa vida com Deus. Não que a nossa vida com Deus seja apenas um aspecto, pelo contrário, a nossa vida com Deus deve ser um todo. E todas essas áreas, pessoal, social, familiar, devem estar ligado a ela. Mas quando eu falo sobre a nossa vida com Deus, eu quero que nós pensemos que nós corremos o risco de sim, deixar o Senhor em segundo plano. Como nós vimos hoje pela manhã, tratar do interesse do reino e esquecer do rei. Podemos sim tratar de coisas que são de fato importantes, que merecem a nossa atenção, mas que nunca devem tomar o lugar do nosso Senhor. O texto que nós lemos nos mostra um exemplo desse. O povo tratou de algo importante, mas esqueceu o que era essencial. O texto trazido pelo profeta Ageu, que mostra o que ocorreu após o cativeiro babilônico. Lembrando um pouquinho, os judeus passaram 70 anos em terra estranha. E aí, após 70 anos, eles têm a permissão de retornarem à sua terra, embora a maioria já tenha preferido ficar na Babilônia, porque prosperaram por lá. Mas do grupo que volta, quando eles retornam, eles começam então a construir ou reedificar o templo destruído. E o primeiro grupo colocou os alicerces do templo no ano de 536 a.C. Eles ficaram muito emocionados, com muita expectativa. Você vê isso lá em Esdras, no capítulo 3. Contudo, alguns vizinhos samaritanos começaram a contender com esse povo, começaram a fazer oposição a esse povo, e esse povo ficou desanimado. Em 534 a.C., pararam então esse empreendimento. Portanto, devido a oposições externas e também falta de coragem interna, desânimo interno, eles abandonaram o projeto de reconstrução da casa do Senhor durante aí 16 ou 17 anos. Vemos isso em Esdras, no capítulo 4, do versículo de 1 a 4. E é nesse período, quando o templo está parado, quando as obras de reconstrução do templo está parada, abandonada, que o profeta Ageu vai então profetizar. E ele começa então a perceber, ou melhor, o Senhor percebe e faz com que Ageu acuse aquele povo, de aquele povo estar vivendo numa inércia espiritual, onde eles começaram a se preocupar somente consigo mesmos, esquecendo assim do Senhor, invertendo as prioridades. E diante disso, Deus, através de Ageu, conclamou o povo ao arrependimento. Ele ameaça a terra com algumas maldições, mas aí Deus, em sua graça, mesmo anunciando o juízo, ele, em sua graça, promete bênçãos, se o povo voltar e se arrepender dos seus pecados e começar, então, a priorizar o reino do Senhor. E aí, irmãos, diante dessa realidade, pensando no que ocorreu aqui com o povo de Judá, pensando nessa realidade que nós também somos tentados a, muitas vezes, priorizarmos aquilo que não é essencial em detrimento do que é, nós vamos observar essa história. Nós vamos analisar a história um pouco mais de perto. Nós vamos ver o pecado que o povo cometeu. Nós vamos ver as consequências deste pecado. Mas como já enfatizei algumas vezes lá na igreja, nós vamos ver que o Senhor nunca termina com uma nota negativa. Nós vamos ver as promessas de restauração se o povo seguir a vontade do Senhor, voltando então a cuidar daquilo que deve ser, de fato, prioridade. Vejamos então, a partir de agora, o pecado do povo. Onde está isso? Versículo 2, 3 e 4, Ageu, capítulo 1. Por favor, olha aí o texto. Vamos ver o pecado do povo sendo denunciado. Diz assim a palavra do Senhor: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, como nós vimos, o profeta Ageu narra os acontecimentos que sucederam ao cativeiro babilônico. Recapitulando, o povo de Judá caiu no pecado de idolatria.
o povo é castigado, o povo é levado ao cativeiro, o povo passa 70 anos no cativeiro e agora eles estão retornando sob o decreto de Ciro, rei da Pérsia, que conquista a Babilônia e permite então que os judeus voltem à sua terra. O povo volta para a sua terra, porém após 70 anos a terra está destruída. Por quê? Porque os babilônicos destruíram, porque as pessoas mais jovens, de maior potencial, foram levadas para o cativeiro e somente aqueles incapazes é que ficaram tomando conta da terra sob a supervisão, sob o domínio do Império Babilônico. Resultado, quando eles retornam à terra, a terra estava totalmente destruída. Tudo precisava ser restaurado, inclusive o templo do Senhor, construído por Salomão, filho do rei Davi, e destruído por Nabucodonosor em 586 a.C. Eu sei que tem muita data aqui, tem muitos dados, mas é necessário a gente entender isso, para a gente entender o contexto da história, tá certo? E aí o pessoal volta, e esse é o cenário. O templo está destruído, e o templo, irmãos, era de suma importância para a religião de Israel. O templo simbolizava a presença de Deus, mas mesmo assim, o povo não dá a devida atenção que o templo merecia. Isso porque, segundo o versículo 2, o povo simplesmente diz assim: não chegou o tempo da gente edificar ou reedificar a casa do Senhor. Simplesmente o povo trouxe um diagnóstico e disse: não, ainda não é tempo não da gente reedificar essa casa não. O povo estava então procrastinando aspectos ligados à própria religião. Mas é interessante que esse mesmo povo que olha para o templo, para as ruínas e diz assim: não é tempo de edificar, de reconstruir esse templo, é o mesmo povo que, segundo o versículo 4, está cuidando dos seus interesses. Olha aí o versículo 4 novamente, e o Senhor diz isso: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Deus mostra o que está acontecendo. Olha, vocês estão habitando em casas apaineladas, e a minha casa está em ruínas. Vocês disseram que não é tempo de cuidar do interesse do reino, mas vocês estão cuidando dos vossos interesses. E é interessante, irmãos, essa palavra apaineladas. O que é que isso significa? É uma palavra hebraica, sapã. Significa colocar forro. Em outras palavras, eles tinham deixado a casa de Deus, o templo, em ruínas, sem teto. E aí estavam dando um toque de requinte, estavam dando um toque de luxo, de extravagância à própria casa deles. Eles estavam cortando os investimentos da casa do Senhor para cuidar dos seus próprios interesses. Estavam construindo casas de fino acabamento, casas apaineladas, casas com forro, paredes amadeiradas, prática considerada luxuosa até mesmo para os reis. Isso está lá em Jeremias, capítulo 22, versículo 14. O povo está cuidando dos seus interesses em detrimento dos interesses do Senhor. Resultado, o povo cai no desagrado de Deus. Perceba que o versículo 2, o Senhor se refere ao povo não como o meu povo, como ele faz de costume, como nós encontramos em tantos textos do Senhor falando acerca do povo de Israel como o meu povo, o povo escolhido, o povo a quem separei. Não, ele diz, este povo. Veja aí o versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo. Por quê? Porque o povo caiu no desagrado do Senhor. Por quê? Porque o povo que voltou da Babilônia colocou os seus interesses à frente dos interesses do próprio Deus. Desistiram de investir na casa de Deus para investir em suas próprias casas. Deixaram de ser o prazer de Deus para ser agora o motivo do seu desgosto. Deus denuncia o pecado do povo. Diante disso, um comentarista chamado Isaltino Filho, ele diz o seguinte: um templo sem teto, um símbolo de descaso de muitos crentes através dos séculos. Primeiro, a minha vida, mais tarde, a de Deus. Primeiro, cuidarei dos meus negócios. Se houver, mais tarde, tempo,
cuidarei dos negócios de Deus. Eu primeiro, depois Deus. Ao contrário, irmãos, e nós? Deus não agiu assim. Deus nos deu o melhor. Deus não procrastinou. No devido tempo, vindo à plenitude do tempo, o Senhor enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos salvar. O Senhor não procrastinou. No tempo exato, o Senhor entregou o que Ele tinha de melhor. Como alguém já disse, Deus teve um único filho, ou Deus tem um único filho, e fez dele um missionário. Deus entregou o seu melhor. E muitas vezes, irmãos, nós não o priorizamos em nossas vidas. E muitas vezes nós agimos conforme o povo de Judá. Não é tempo não ainda de cuidar dos interesses do reino. Deixa eu cuidar dos meus primeiro. Não é tempo não de me dedicar tanto a esse ministério. Deixa eu primeiro passar no concurso. Não é tempo não de eu me envolver no departamento infantil. Deixa eu primeiro curtir a minha vida um pouquinho. Irmãos, precisamos dar prioridade ao reino. Mas aí nós vimos que o Senhor mostra o pecado do povo. O povo inverte. Era importante cuidar de suas casas? Era importante, mas sem esquecer dos interesses do Senhor. Deus acusa, então, mostra o pecado, denuncia o pecado. E aí nós vamos ver, em segundo lugar, as consequências do pecado. Todo pecado traz consequências, e não foi diferente aqui nesse caso. Versículo 5 e versículo 6. Vou pedir que os irmãos, por favor, só a igreja, por favor, leia aí em alta voz. Versículo 5 e versículo 6. Muito bem, então nós estamos vendo aqui a seguinte história. O povo de Judá volta do cativeiro após 70 anos na Babilônia, volta sob a intervenção divina. Deus move o coração de um homem ímpio, Ciro, rei da Pérsia, que permite que o povo retorne para a sua terra. O povo retorna, chega lá, tudo está destruído, o templo está destruído, e o povo diz, ainda não é tempo de a gente edificar essa casa. Vamos cuidar dos nossos interesses. Diante disso, Deus denuncia o pecado. E o pecado traz agora as suas consequências. Interessante que o povo até começou, como eu falei, a lançar os fundamentos do templo. Eles começaram a lançar, mas aí vieram a oposição, ou veio a oposição. E aí, diante dessa realidade da oposição, eles abandonaram o projeto. Simplesmente deixaram de mão. E aí o George Robson diz assim, a apatia tomou lugar do entusiasmo. E o afã de ganhar dinheiro absorveu o seu interesse principal. A apatia tomou lugar do entusiasmo. E o afã de ganhar dinheiro absorveu o seu interesse principal. E aí, diante disso, Deus não apenas demonstrou desagrado, como nós vimos, a forma como Deus fala com o povo, se refere ao povo, este povo, mas Deus vai trazer consequências negativas a tais práticas. No versículo 5, o Senhor chama o povo a examinar o seu modo de vida, a examinar as suas ações à luz da aliança que o Senhor tinha feito com eles lá em Canaã. A aliança essa que declarava que o povo seria abençoado se obedecesse à lei. Mas, em contrapartida, se o povo desobedecesse à lei, o povo seria disciplinado. Era exatamente isso que estava acontecendo. Versículo 5, versículo 7, o Senhor chama o povo a considerar o passado deles. Ou seja, pensem, meditem com cuidado. Deus declara que era chegada a hora do povo começar a fazer agora uma introspecção diante do Senhor, pensando de fato nas suas ações, em suas ações, e perceber que aquilo que estava acontecendo, as dificuldades que eles estavam vivendo agora, não era simplesmente obra do acaso, mas era o próprio Deus trazendo juízo sobre eles. Onde está isso? Versículo 6
e versículo 9. Versículo 6. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquitel furado. Versículo 9. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. O Senhor disciplina aqui com expectativas frustradas. O povo semeou muito e esperava colher muito. No entanto, colheram pouco. O povo comia, porém não se fartava. O povo bebia, porém não se saciava. O povo se vestia, porém não se aquecia. O povo recebia salário, porém perdia no caminho. No versículo 9, o Senhor diz que Ele é a causa disso. Ele, com um sopro, dissipou. Sabe por quê, irmãos? Porque esse povo aqui trazia migalhas para o Senhor. Esse povo aqui não priorizava o reino, não priorizava o Senhor, não priorizava a adoração, não priorizava a presença de Deus. Lembremos, o templo, naquela época, na antiga aliança, simbolizava a própria presença de Deus. O povo não valorizava isso, não priorizava isso. Aí o Senhor traz o castigo, traz a consequência, porque Ele disciplina quem Ele ama. Porque esse povo aqui trazia migalhas para o Senhor. Esse povo trazia as sobras, trazia ofertas mesquinhas, trazia ofertas indignas, trazia animais cegos, trazia animais aleijados, e o próprio Deus rejeitava. Irmãos, não era pela quantidade, mas pela qualidade e pela motivação do próprio coração. Lembremos, Jesus elogiou aquela viúva pobre que deu uma moedinha. Nunca é pela quantidade, irmãos. Nunca é pela quantidade, mas é pela qualidade e pela motivação. O que a oferta reflete? O que a oferta reflete? Será que de fato reflete uma prioridade? O povo aqui não estava fazendo isso. Trazia lá as suas ofertas, entregava as suas ofertas de forma mesquinha, tentando de alguma forma ludibriar o Senhor, de alguma forma dando um jeitinho. Ah, vou levar um bezerro? Tá certo, mas vou levar um bezerro que está aleijado, está mancando de uma perna. Ah, vou levar um bezerro, tá certo, tá bom, mas eu vou levar aquele que está cheio de impinge. Vou levar. Não, mas você tem um melhor no rebanho, entrega o melhor para o Senhor. Não, essa aqui, Deus vai entender. Deus vai entender. A gente escuta ainda hoje, né, irmãos, essa expressão, Deus sabe todas as coisas. E é interessante que muitas pessoas falam isso e não sabem que com essas palavras elas estão se condenando, porque de fato, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe, Deus conhece meu coração. E você diz isso sem temer, sem tremer, sem temor. Deus conhece. Rapaz, por que você nunca mais foi para a igreja? Um mês sem ir para a igreja, você não vai mais à ceia, você não participa mais dos cultos, você não participa mais dos departamentos, você está ausente da igreja. Mas Deus sabe meu coração. E isso não te faz temer? O fato de saber que Deus sabe o que se passa em teu coração? O povo estava assim e Deus estava trazendo juízo. Alguém pode dizer assim, pastor, mas isso aqui não é coincidência, não? Se fosse uma coincidência, vai que nesse período realmente era um período propenso à seca, e aí ficou tudo encaixado, e aí eles pensaram que, na verdade, era uma consequência da ação divina. Mas não, talvez fosse simplesmente uma seca de um modo geral. Não. Sabe por que não, irmãos? Porque lá em Levítico, no capítulo 26... do versículo 18 até o versículo 20, o Senhor já trazia essa ameaça. Lembremos que o Senhor trata aqui com Judá nos termos da aliança que ele fez lá em Canaã. Levítico capítulo 26, do versículo 18 a 20, diz assim. Levítico 26, 18 a 20, diz assim: Se ainda assim com isto não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados.
Quebrantarei a soberba da vossa força e vos farei que os céus sejam como ferro e a vossa terra como bronze. Debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará a sua messe e as suas árvores da terra não darão o seu fruto. Deus trata com o povo da aliança nos termos da aliança. Se vocês me obedecerem, vocês vão ter o melhor dessa terra. Se vocês desobedecerem, vocês irão ser castigados. Tudo isso está acontecendo porque o povo abandonou o Senhor. Tudo isso estava acontecendo porque o pessoal inverteu a lógica, inverteu a ordem, colocou coisas importantes acima do que é essencial. Colocou coisas saudáveis acima do que é vital. Colocou algo que é fundamental acima do que é o principal. Diante disso, vem a consequência sobre o povo, o Senhor trazendo o seu castigo. No versículo 9, nós já lemos a primeira parte, onde o Senhor diz que o povo esperou muito e veio pouco. Esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Aí vem aí a resposta, para não deixar dúvidas, que de fato tinha uma ligação direta com a desobediência do povo, com a forma como o povo estava tratando os interesses do Senhor. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Tudo isso está acontecendo, não tenha dúvidas. Tudo isso está acontecendo por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Ah, pastor, então quer dizer que esse pessoal não podia cuidar da casa deles? Depois de 70 anos, voltando para a terra deles, eles não podiam ir lá, na rua, no bairro, parafraseando aqui dentro do nosso contexto, no bairro deles, na rua deles, encontrar a casa deles e edificar? Podia, sem esquecer da casa do Senhor. Podia cuidar dos seus interesses, mas sem esquecer de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Irmãos, aplicando para as nossas vidas, aquilo que nós retemos e que nós deveríamos entregar, ao invés de ser investimento, tornar-se-á em lamento. Aquilo que a gente retém e que a gente sabe que deveria entregar ao Senhor, ao invés de ser investimento, tornar-se-á em lamento. Não existe economia quando negligenciamos a obra de Deus. Não existe saldo positivo quando deixamos de lado a obediência do Senhor. Ficamos com o bom, perdemos o melhor, e o próprio Deus nos impedirá de usufruir aquilo que guardamos. O povo ganhava salário, esse salário se perdia no caminho. Portanto, Ageu nos mostra as consequências do pecado do povo, de não priorizar o reino, de não priorizar o próprio Deus. Mas aí, irmãos, como eu falei, toda a palavra do Senhor que mostra o pecado, que mostra o juízo, que mostra o castigo, nunca termina assim. Graças a Deus, sempre tem uma nota de esperança, sempre tem uma nota de uma novidade de vida. Sempre há um convite gracioso da parte do Senhor para que esse povo, ou até mesmo nós, observemos a nossa vida e de repente identifiquemos em nossa vida um erro, mas tenhamos a oportunidade de mudança. E o Senhor dá essa oportunidade aqui a esse povo. O Senhor diz, vocês erraram, vocês esqueceram, vocês abandonaram, vocês estão sendo castigados. Mas olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. Onde está isso, irmãos? Está no versículo 8. Nós chamamos de caminho da restauração. Diz assim o versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor mostra o pecado, mostra a consequência do pecado, mas em sua misericórdia aponta um caminho de restauração. Ele mesmo incentiva o povo e mostra o que o povo deveria fazer para mudar aquela situação,
para transformar aquele cenário. Ele ordena ao povo que o povo se arrependa e, de fato, empreenda esforços para reconstruir o templo, para reconstruir a casa do Senhor. Agora, interessante, irmãos, é que Deus simplesmente não utiliza da sua autoridade. Ele podia dizer assim, olha, construam, reconstruam, reedifiquem, eu estou mandando. Vocês estão sofrendo, vocês estão vendo aí que estão sofrendo, porque eu estou retendo as bênçãos de vocês, porque vocês estão em pecado. Então, para o bem de vocês, reconstruam. Ponto final. Ele podia fazer isso. Ele podia. Com a autoridade que ele tem, quem ele é, ele podia simplesmente exigir do povo uma retratação e dizer, pronto, reconstruíram, aprenderam a lição, olhe, nunca mais façam isso, viu? Para que eu não venha castigar vocês novamente, tá certo? Ponto final. Mas não, irmãos. Deus, em sua graça, ele não apenas ordena a reconstrução, como ele promete bênçãos para o povo oriundas dessa reconstrução. Ele aponta as razões que servem de estímulo para que o povo agisse agora, reconstruindo o templo do Senhor. Primeiro, no versículo 8, como nós lemos, o Senhor diz que vai se agradar da casa. O Senhor manda o povo reconstruir e diz, eu vou me agradar da casa, eu vou ter satisfação na obra de vocês. Olha que coisa graciosa, irmãos. Olha que coisa misericordiosa. O povo que estava no desagrado do Senhor, porque desobedeceu ao Senhor, porque deixou de lado o interesse do Senhor, aí Deus diz, reconstrua e eu vou me agradar de vocês. Irmãos, Deus não é alguém que guarda rancor. Muitas vezes nós somos amigos das pessoas e aí por alguma situação a gente falha com essa pessoa. E essa pessoa corta relações com a gente. E aí tem gente que fica assim para sempre. Você muda, você pede perdão, você vai lá, você tenta, e a pessoa diz, tá certo, tá bom, te perdoo. Tá, te perdoo. Pronto, beleza? Perdoado, viu? Vou embora. E a misericórdia? E a graça? E o relacionamento sendo agora reconstruído? E uma nova vida agora sendo vivenciada? Deus não é assim. Se de repente você está distante e diz assim, mas se eu for voltar, como é que Deus vai me tratar? Se eu for voltar, como é que Deus vai me receber? Lembre da história do filho pródigo. Lembra do pai que estava ali aguardando o filho retornar? Lembra do pai que recebeu o filho? Lembra do pai que ordenou uma festa para que aquele filho que estava perdido desfrutasse agora da riqueza do seu próprio pai? Lembra disso. Não tenha medo de voltar. Não tenha medo de reconhecer o seu erro e voltar arrependido para o Senhor, porque o Senhor é gracioso. Reconstrua a casa. Eu vou me agradar da casa. Reconstrua a casa. Vocês passarão a ser agora objeto da minha satisfação. Reconstrua a casa. Mas além disso, o Senhor vai dizer que essa casa que eles iriam reconstruir teria um propósito também da própria glória do Senhor. O Senhor diz que naquela casa ele seria glorificado. Capítulo 2, versículo 9. Por favor, observa aí. Diz assim o texto. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Interessante, irmãos, que esse segundo templo, em muito, era menos suntuoso do que o primeiro templo, construído por Salomão, a mando e aos cuidados de Davi. E muito, não se comparava. O templo de Salomão, o original, tá? O original, aí é cópia, os outros aí que existem aí são cópias. Tá? Mas o original, o templo de Salomão, era suntuoso, era algo assim maravilhoso. O segundo já não foi com tanta glória e tanta pompa no aspecto humano.
Mas Deus, em sua graça, diz: a glória desta última casa será maior do que da primeira. Ou seja, Deus está estimulando, dizendo: olha, construa a casa, eu vou ser glorificado nela. Por fim, o Senhor traz outro estímulo. Ele diz que abençoaria o povo, fazendo vir bênçãos abundantes sobre o povo, contrastando com a escassez que agora estava reinando por causa da desobediência. O Senhor vai dizer aí no versículo 9 também, ele vai dizer que vai trazer a paz àquele lugar. Vai trazer a paz àquele lugar. E nos versículos 18 e 19 do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, observe aí comigo também. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nestas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não têm dado seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Deus diz, reconstruam, eu vou abençoar vocês. E aí o pastor Hernandes, comentando esse texto, ele diz assim, Ageu estava pedindo que o povo confiasse em Deus em relação à próxima colheita. Ele não falava como um engenheiro agrônomo ou técnico agrícola, mas como um profeta de Deus. Tratava-se do princípio de buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, na certeza de que Deus cuidaria do resto. Assim, o dia da obediência é o dia da vitória, o dia da desobediência é o dia da derrota. O dia da obediência é o dia do fim do castigo. A gente está dizendo, olha, Deus diz, edifica, que eu vou de fato abençoar. Deus está incentivando, Deus está apontando, Deus está apresentando o caminho da restauração. Deus traz promessas maravilhosas. Deus mostra ao povo que vale a pena obedecer ao Senhor. Deus mostra ao povo que vale a pena priorizar a Ele. Deus mostra ao povo que vale a pena priorizar o reino. Irmãos, servir a Deus é um privilégio. Não é um peso, não. É um privilégio. Ah, pastor, mas é desgastante demais. É cansativo. E muitas vezes a gente faz com tanto bom grado e não recebe o retorno que a gente espera. As pessoas não têm a compreensão exata do nosso trabalho. E muitas vezes só vem críticas. Eu sei. Eu estou nessa vida há 20 anos. Eu sei disso. Eu sei. Mas lembremos que aquele que nos chamou, Ele não nos decepciona. E Ele, de fato, deve ser a nossa motivação para que nós sirvamos a cada dia mais. Priorizemos o seu reino a cada dia mais. Priorizemos a sua obra a cada dia mais, porque Ele traz para nós promessas de bênçãos. E mesmo que Ele não prometesse nada, só o fato de servi-lo já é para nós, ou deveria ser para nós, motivo de grande satisfação. No Senhor, o trabalho não é vão. Portanto, priorizemos a sua obra. O Senhor termina essa história, o Senhor termina esse contexto aqui, mostrando e apontando o caminho da restauração. Reconstruam o templo e eu vou abençoar vocês. Eu vou estar presente, eu vou encher a glória, com a minha glória esse templo, eu vou abençoar vocês, vou abençoar a colheita de vocês, eu vou ser com vocês, vocês vão ser o povo do meu agrado. Façam isso. Mudem, alterem a sua forma de agir, de pensar e de viver. Altere os valores que vocês dão, a escala de valores de vocês. Me coloque em primeiro lugar. Cuide dos meus interesses em primeiro lugar. Me ame sobre todas as coisas. Vocês serão abençoados por isso. Concluindo, irmãos, nós vimos que temos o risco de inverter os valores das coisas. Priorizar aquilo que não é essencial em detrimento daquilo que, de fato, é fundamental. Não tem como a gente olhar para um texto desse e não pedir que avaliemos a nossa própria vida. Não tem como a gente olhar para um texto desse e dizer assim, realmente, o povo de Judá foi um povo desobediente, hein? Eita, povo duro. Mas, rapaz, povo duro esqueceu das coisas do Senhor. Não. Não é essa a reação adequada para esse momento. A reação é, Senhor, como é que está a minha vida, Senhor? E pedir que o Senhor, de fato, traga à luz
um diagnóstico correto. O nosso coração é enganoso. Como é que está, Senhor, a minha vida? Tenho priorizado o Senhor, o reino do Senhor? Como é que eu tenho investido o meu tempo? Como é que eu tenho investido as minhas finanças? Em quem eu tenho investido? Diante de tudo que eu faço, as minhas energias, os meus pensamentos, o meu físico, minha força, meu vigor, minha alegria, minhas emoções. Senhor, de tudo isso, o que é que eu tenho dedicado a Ti? Como é que eu tenho chegado à Tua casa, Senhor, para celebrar o Teu nome? Tenho chegado alegre, animado, com vigor, para, de fato, celebrar com júbilo ao Senhor, como diz aquela canção, para receber a Tua palavra com atenção e assim glorificar o Teu nome, recebendo com alegria a palavra? Ou eu tenho já chegado, já caindo pelas tabelas? Tão cansado de tantas coisas que eu tenho feito, tanto empreendimento que eu tenho me envolvido, e que eu chego lá e digo assim, eu estou vindo aqui pela graça. Eu estou só o pó. Sim, o que é que eu tenho oferecido a Ti? Como é que eu tenho me apresentado? Como é que eu tenho feito a Tua obra? As aulas que eu dou ao Senhor, ou para o Senhor, ou no serviço do Senhor, as mensagens que eu preparo, ou a minha obra lá fora, a obra do Senhor lá fora, como é que eu tenho desempenhado a minha profissão? Eu tenho desempenhado com esse entendimento que eu estou glorificando, ou que eu devo glorificar o Senhor? É isso, irmãos, que esse texto pede de nós, essa reflexão. Não é pensar assim, essa palavra era bom se fulano tivesse aqui. Eita, se fulano tivesse aqui, mas rapaz, essa palavra é excelente para ele, ó. Não, é você que está aqui, então é você que tem que pensar, é você que tem que pesar na balança e pedindo que Deus lhe dê o discernimento. Não há nada mais importante do que o reino. O reino de Deus é a pérola de grande preço, pela qual o indivíduo abre mão de tudo para possuí-la. A obra do Senhor deve ter primazia. O reino de Deus deve ser a suprema prioridade da nossa vida. Quando tratamos o reino de Deus com primazia, as outras coisas nos serão acrescentadas pelo Senhor do reino. Ame o Senhor do reino. Ame o reino de Deus. Invista no reino de Deus. O Senhor é digno. A recompensa que Ele tem para nós é eterna. Siga o exemplo de Cristo, que veremos inclusive amanhã, sobre quem foi profetizado, dizendo que o zelo da casa do Senhor o consumia. Essa casa que o povo esqueceu, o zelo da casa do Senhor o consumia. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nos mostra aquilo que devemos evitar e aquilo que devemos pôr em prática. Devemos evitar, cuidar dos nossos interesses, mesmo que eles sejam de fato importantes, mas cuidar deles esquecendo os interesses do Senhor. Devemos evitar isso, porque isso de fato vai trazer desagrado ao Senhor acerca das nossas vidas, da nossa conduta. E certamente colheremos um fruto amargo de tal proceder. Mas obrigado porque o Senhor nos adverte, nos exorta acerca desse procedimento e nos mostra o caminho que devemos trilhar. Portanto, que nós priorizemos o reino do Senhor. Busquemos, em primeiro lugar, os interesses do Senhor. Não deixe, ó Deus, nos esquivar de ofertar a Ti o melhor, o mais importante. Ó Deus, não nos deixe, ó Deus, negociar com as coisas que pertencem a Ti e que muitas vezes nós queremos reter. Mas nos ajuda, ó Deus, a entregar a Ti o melhor, as nossas próprias vidas, em Teu altar como um sacrifício agradável. Porque certamente isso será do Teu agrado. E ainda mais temos promessas maravilhosas acerca de bênçãos oriundas deste ato. Então nos ajuda
a viver desta forma, a empreender aquilo que nós acabamos de aprender, para que em tudo teu nome seja glorificado em nós e através de nós. É assim que nós choramos, agradecidos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.